Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa Femininas. Chegamos ao último programa do ano e hoje o nosso coração está cheio de gratidão. Como é maravilhoso encerrar o ano sabendo que até aqui a mão do Senhor nos alcançou, que o Senhor esteve conosco e nos acompanhou em tudo e em todo o tempo. 2025 foi desafiador, um ano maravilhoso, mas desafiador, só que Deus continua sendo Deus, né? Ele nos sustentou até aqui e damos glória a Ele, honra a Ele. Esse programa é para Ele e eu estou muito feliz, né, nessa data tão especial, finalizando o ano com esse projeto incrível do Femininas, algo que Deus colocou ao nosso coração e cremos que tantas mulheres estão sendo abençoadas. Glória a Deus por tudo isso. Para quem chegou agora, quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Elines Garcia, esposa do Jones, mãe do João Manuel e da Pérola. E eu sou a Gabi, esposa do pastor Diego, também do Luquinha, que vai fazer um aninho, agora dia 2 de janeiro, e da Gigi. Que coisa maravilhosa. Nós aqui somos as mulheres que fazemos o programa Femininas, feito por mulheres, para mulheres, mas para famílias, porque aqui nós falamos sobre mulheres extraordinárias que entregaram suas vidas para viver o propósito que Cristo tem para a vida delas. Nós falamos sobre família, sobre negócios, sobre empresas, sobre igreja, e temos certeza que tudo que é falado aqui vai abençoar você, mulher, mas também se você tem um marido, um namorado, um filho, uma filha, todos podem assistir, todos serão edificados com o nosso programa. Se você não assistiu, ainda temos o nosso programa da semana passada. Confere lá, se você está vendo hoje a gente aqui. Não esquece, tá bom? De ir no nosso YouTube, no nosso Instagram, TV Livre Belém, no canal 42.1. Não esquece e assiste o nosso programa. Aproveitando, nós também queremos mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Égua do Celular. Segue o Instagram deles lá, Égua do Celular. O Égua do Celular sempre atendeu de modo online, mas hoje a loja Égua do Celular tem uma loja física, a primeira loja física deles, que fica em Ananindeua, na Arterial 18. Gente, a loja está linda, repleta de novidades, iPhones lacrados, muitas outras variedades de celulares, todos os acessórios que você necessita para o seu celular temos lá na Égua do Celular. Mas se você não quer sair de casa, tá com aquela preguiça ou tá sem tempo, é só ligar para eles que eles atendem você de forma online. Onde quer que você esteja, a Égua do Celular chega até você. Se você esqueceu também de dar algum presente de Natal, ainda dá tempo de comprar. O ano não acabou. O ano não acabou. Exatamente. Maridos, rapazes, nós mulheres gostamos de celulares também. Sim, juntas nós construímos esse espaço para mulheres e hoje nós vamos receber aqui uma convidada muito especial. A mulher que vai conversar conosco aqui, ela é uma filha dedicada, ela é uma esposa apaixonada, ela é uma mãe amorosa, parceira, ela é empresária, ela é pastora, ela é empreendedora. Gente, ela é multiforme. Mulher de peso. Uma mulher de peso. E eu tenho certeza que hoje a nossa conversa com ela vai edificar a sua vida. Então, seja muito bem-vinda aqui ao Femininas, pastora Joelma Costa. Bom dia. É um prazer enorme ter vocês aqui, eu estar com vocês aqui. Olha, o costume de também fazer programa, né? Elines e Gabi, prazer imenso, que satisfação. Obrigada por terem lembrado de mim. Que alegria. Para começar o bate-papo, temos muito a falar. Como disse, ela tem um currículo enorme, maravilhoso. Mas antes de tudo isso, quem é a mulher? Se apresente para nós, a mulher Joelma Costa. Então, eu, como você já me apresentou, sou filha, sou esposa, né, mãe, sou uma mulher que desde que nasceu teve o privilégio de estar num lar cristão, né, de vivenciar as coisas de Deus, a obra de Deus desde muito cedo.
E louvado seja o Senhor, porque Ele que nos escolhe, Ele que nos chama, Ele que nos capacita, né? Então, eu sou muito privilegiada pelo Senhor, por desde muito cedo servi-lo, conhecê-lo, né? E a Bíblia diz que é um processo de conhecimento, a gente conhece e continua conhecendo, e mergulha mais fundo, cada vez mais, né? E hoje, por sua misericórdia, nós pastoreamos, cuidamos de outras pessoas, né? Então, para mim, assim, a minha maior missão é essa, é dar a Ele o louvor, a glória, né? Tudo que eu sou é para Ele, tudo que eu tenho é dele. Glória a Deus. E a senhora é pastora presidente, né, da comunidade Altar. Sim. Como é conciliar tudo isso? Como é dirigir, estar ali à frente de um grande ministério? Olha, assim, como a gente fala, né, a obra ela é muito grande mesmo e os cefeiros são poucos, né? A gente sabe que lidar com a obra de Deus, a necessidade de implantação, de falar da salvação, de proclamar o seu nome, é ainda nadar contra uma maré, porque o mundo aí está, né, ferrenho, feroz em cima dessa modernidade, e hoje a igreja ela ainda é um polo, um lugar onde a gente pode servir a Deus, acolher pessoas, tratar e cuidar de pessoas, né? Mesmo aquelas que ainda não se sentem tão enraizadas na igreja. Porque às vezes né? a gente acha que é tudo muito fácil, né? Qual Mas você acha que é não. assim, o maior desafio? Meu Deus do céu, é ir contra esse progresso, essa tecnologia, né, que invade, é boa, é muito boa, mas ela ainda está contra, lutando muito forte, né, para distrações, para situações que distanciam as Principalmente os jovens, pessoas, né? principalmente os jovens. Mas, Gabi, é impressionante, são famílias envolvidas, enraizadas nisso, né? Então, eu acredito que o maior desafio como pastora e estar numa igreja é trazer a atenção desse povo para o servir, né? Porque a igreja, ela é o lugar onde a gente ali desenvolve o servir a Deus, e a gente serve a Deus servindo as pessoas, né? Então, tem muita gente que hoje já não acredita mais na igreja. Para que igreja, né? Aquela modernidade que chegou invadindo os lares, dizendo, não, eu sirvo Jesus na minha casa. Colocam aquele, eu sou a igreja e creio em Deus, pra só isso isso basta. Isso aí, eu sou igreja. Meu Deus do E céu. aí esquece que tem que ir no templo, congregar com as pessoas, ser unidade em Cristo, né? Comunhão, desenvolver habilidades, talentos. A igreja é esse celeiro. A Exatamente. igreja produz isso, né? Mas essa modernidade, ela está tão grande, está tão forte, que ela está arrancando as famílias da igreja. É incrível, Satanás sabe como agir, né? Ele é astuto. E isso a gente tem visto na pele. Então, hoje, às vezes, as igrejas estão cheias de pessoas que vão ali somente com aquela ideia Domingueiros, né? de... Eu nem queria usar o domingueiros, mas vou só com aquela ideia de, é um point a mais, é um clube, é mais um clube Só de ouvir uma social, palavra, escutar um louvor. descargo de consciência, né? Não fui, há um mês eu vou um domingo. Agora, último domingo do ano, muita gente, da manhã Sim. domingo, muita gente, vou amanhã, é o último domingo do ano, eu vou lá pedir perdão, agradecer, Mais ou menos por aí, né? e ganhar crédito no próximo ano. Esse é o desafio de todas nós, né? Vocês são líderes, pastoras também, então a gente sabe o quanto tem sido difícil. E eu vejo, Gabi, que não são só os jovens, é a família. Né? Porque às vezes é o pai que está tão ali, cercado disso, trabalha com aquela tecnologia, trabalha com aquilo, e não consegue às vezes se desvencilhar. Né? Trabalha,
tem o entretenimento, tem tudo ali, tem Eu tudo sempre ali. digo, assim, ainda mais quando a gente trabalha em células, né, na semana, eu sempre digo, por exemplo, que a célula, o culto, é o renovar da nossa fé. A gente está ali totalmente cansado, sobrecarregado, mas assim, no nosso culto é o momento da gente recarregar nossas energias. E às vezes a pessoa, ela passa, né, semana após semana, e depois começa a ficar estressado, começa a ser um pai agressivo, começa a ser... E esquece que a gente tem que pedir para Deus renovar as nossas forças, e essa rotina de estar indo na igreja, ela é muito É importante, verdade. né? Ela é muito importante. Eu sou Exatamente. muito grata ao Senhor pelo ministério. Joelma, além de pastora, você também é empresária, Sim, proprietária da Escola de Adoradores. sim, minha filha mais velha. Filha mais velha. Como é conciliar a vida pastoral, ministerial, com a vida empresarial, sem perder o propósito realmente de Deus, como pastora, mas como empresária? Como caminhar nessa linha tênue em harmonia? Elis, eu sou muito privilegiada, porque Deus nos deu um sustento que Ele está... isso aqui é numa entrevista nossa com alguns dos nossos alunos, e aqui estão as crianças. Deus me deu esse privilégio de poder tirar o meu sustento sem desconectar da minha missão, né, do meu propósito. Nossa, eu agradeço ao Senhor todos os dias, né, porque a escola, ela é um polo onde eu também cumpro o meu chamado, a minha missão, né? A escola é onde ali nossa principal missão é formar ministros, desde a criança até o de 100 anos que chegar lá com esse desejo, né? Porque, como diz a profecia, os vossos velhos, eles sonharão, então não tem idade, né? E dentro da escola eu consigo exercer o meu chamado pastoral também, a minha missão. Nós acolhemos ali muita gente e a gente direciona, né, para que entendam que a música, ela é só um meio, mas a primeira oferta é a vida. Amém. Né? É a vida ao Senhor. E lá eles ouvem isso. Né? Então, para mim, é satisfatório demais. E não Não dá é pra... tão E difícil. não dá Nem um pouco. Eu posso, assim, da minha idade já, também, assim, meu marido não diz que eu canto, mas a mamãe diz que eu canto muito bem. Gabi, eu não desengano ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu sou prova disso, né? Eu venho de família de músicos, mas por incrível que pareça, eu era a única da família que não tinha o dom. Não nasceu com o dom. Só para vocês terem ideia. Mas era uma petição minha muito, desde cedo dentro da igreja, porque a igreja também, ela fomenta isso dentro da gente, né? A vontade de cantar, a vontade de exercer algo dentro da igreja, a liderança, né? Então, eu sempre caminhei para essa vertente, mas eu não tinha o dom. Deus dá, né? E Deus deu. E muito. Deus E Deus me deu debaixo de muita oração, pedido. Vocês acreditam que eu tinha 12 anos de idade e eu não tinha voz, eu não tinha talento, a música não existia em mim, não existia em mim. E meu irmão mais novo nasceu com o dom de uma forma extraordinária e sempre desejou com que nós cantássemos. Ele queria fazer dupla sertaneja. E não dava certo, ele ensinava a primeira, a segunda, a terceira, não fluía. Aí teve um dia que eu disse, Senhor, me usa na tua obra, eu quero ser usada através da música. Faz um milagre em mim. E Deus, como diz a palavra, que trabalha para os seus enquanto eles dormem, fez uma obra na minha vida ao dormir e ao acordar no outro dia, com 12 anos de idade. Milagre. Milagre. Total. Ela tá falando total. Eu tô nem conseguindo imaginar a Joelma não cantando. Eu tô tem talento aqui, vê se passa. Joelma tem talento vocal, assim, maravilhoso, Só por absurdo, graça. absurdo. Só por Canta graça. muito E bem, misericórdia. muito bem. Ensina hoje. Sim. Né? Gente, isso é um testemunho de fé. Gabi, Não basta só cantar, possível. então já tem. É possível. É possível. Eu não sabia dessa história. Você não tinha... E sem falar de uma ação milagrosa do Senhor, mas aquele que vai buscar, que se persevera, que se disciplina, aprende.
Então eu não desengano absolutamente ninguém. O segredo é orar e frequentar a escola de adorador. Olha, muito bem! O Diego vai estar rindo agora. Eu tenho o privilégio de cantar ao lado da minha filhota, né? Da minha filhota, Raquel, que né? é a Raquel. Deus faz Hoje além, tem né? 20 E falando da anos. Raquel, pastor Ivaldo, como é conciliar trabalho, ministério, porque todos eles juntos, né? Como é essa harmonia dentro da sua casa? Como é que vocês conseguem? Mais uma vez, Gabi, eu sou extremamente privilegiada pelo Senhor, porque eu tenho uma família mesmo sacerdotal, né? Eu tenho uma família Adoradores. adoradora, eu tenho uma família. A Raquel, nossa filha, ela segue nossos passos assim, até de forma muito mais, eu diria assim, apaixonada por causa da juventude, 20 aninhos, né? Então ela diz assim, eu vou ser consagrada a pastora. Eu vou ser, maravilhosa. eu quero, eu desejo. E a vida dela é voltada para Família isso. linda. A vida dela é voltada para isso. E nós, assim, servimos a Deus unidos, juntos, desde muito cedo. Ela, inclusive, aprendeu a cantar antes de aprender a falar. O pai tocava violão e fazia umas harmonias, né, para ela. Ela só ia e fazer, sem dizer uma palavra. Exatamente. É impressionante. Nasceu com dom. Totalmente. Nasceu. Vai dar menos trabalho. Com toda certeza. Precisa orar tanto. Mas ter filhos, ter uma família que adora o Senhor, isso é um privilégio. Mas trabalhar diariamente com o marido, com a filha, como é? Porque para a maioria das pessoas é um desafio, né? Eu amo. Na hora que dá os embates. Não tem e aí... aquele momento assim que... Não, ele só diz assim para mim, amor, chegando em casa, estamos no nosso quarto, deixa escola para lá, deixa igreja, aqui somos nós, né? Então, às vezes é difícil, porque a gente vive 24 horas juntos. Exatamente. 24 horas, meninas. A gente dorme juntos, a gente trabalha juntos, a gente ministra juntos. Nós não temos nada que um faça separado do outro. Uma das coisas que eu vejo, assim, por conta de vocês estarem dentro do ministério, cheios de Deus, eu digo pro Diego, amor, a gente tem tanta coisa que não tem nem tempo de brigar. A gente não fica ocioso, então não tem tempo de brigar. E quando a gente briga, a gente tem que resolver logo, porque a gente tem que estar discipulando alguém. É isso! Alguém, então a gente tem que se... Não adianta eu falar sobre casamento se eu tiver brigado com meu marido. Então a gente se concilia logo. Eu acredito que por estarem trabalhando dentro do ministério, essa harmonia, ela acaba sendo... É muito grande, é muito grande. Eu digo exatamente essa frase que você falou. A gente não tem tempo para brigar. Não tem como. Não tem, porque assim... Alguns percalços no caminho, mais envolvendo a escola, porque é uma empresa, né? Então tem todas as suas demandas que qualquer empresa tem. E ali algumas rusgas acontecem, mas eu sou extremamente submissa e confiante na liderança dele. Isso. Extremamente. Então, se porventura eu discordo de alguma coisa, no percurso a gente não combina em algo, eu me submeto e digo, amém, amor, você dá a última palavra, porque eu acredito que Deus faz assim, Deus respeita um princípio que Ele próprio estabeleceu, e a gente colhe as bênçãos disso, né? É verdade. É por isso que flui. Que coisa maravilhosa. Eu imagino que tanto a igreja como na escola, vocês têm, digamos, membros e funcionários em comum. Né? Esse desafio acontece, alguma dificuldade, uma hora que o funcionário quer só que você seja só a pastora, não seja a patroa, ou que a ovelha não queira ser tratado como ovelha, já queira ser tratado como funcionário. Dividir isso, porque eu sei que é uma grande família. E acaba sendo uma empresa bem familiar mesmo, né? Que nasceu assim no nosso coração para agregar. E eu tenho o privilégio de ter família, pessoas de música dentro da casa, da família. Tem os irmãos do Ivaldo, tem os nossos sobrinhos, todos são envolvidos com música. É engraçado, citando isso aí que você falou, eu tenho um sobrinho que ele é nosso mídia da escola, é ovelha da igreja, né? E nessa época ele estava diretamente ajudando na escola, eu não lembro exatamente na função, Yuri.
E aí um dia ele estava no balcão e eu de costas, assim, mexendo na copiadora, tirando cópias. Aí ele não sabia como ele me chamava. Tia, pastora, chefe, o quê? Aí ele, ei! Recém-chegado. Ei! Aí ele, eu sou tua tia, menina. Eu não sabia como chamar. Fiquei na dúvida agora quem é. Exatamente. Isso tem muito, né? Principalmente quando une esse parentesco todo, né? Mas é sempre muito bom. O Senhor tem dado graça e sabedoria para É verdade, é verdade. Gente, que bênção ter um negócio, como você falou, que é a extensão do seu ministério, Sim. né? E dentro desse negócio poder trazer família, né? Tá convivendo com a família, com o esposo, com filhas, com sobrinhos, irmãos, cunhados, e viver isso em harmonia. É verdade. Isso é muito raro. Muitos casais que tem só o casal, tem um negócio, tem muitos atritos por causa disso, que às vezes mistura, tá lá na empresa e começa a lembrar que tá faltando fazer um supermercado, que o filho tem escola, e vice-versa. A gente escuta muito isso. E vocês não são só vocês dois, é uma família inteira. É uma família inteira, é verdade. Quem conseguir levar isso em harmonia. Sabe o que eu creio, Elines? Eu creio assim que quando Deus, porque Deus nos deu a escola. Gabi, Deus mandou fazer a escola. É impressionante. Então, quando Deus nos dá, ele dá as estratégias, ele dá um modelo. Sim. Né? E eu sempre digo que a mente pensante do Ivaldo foi Deus trabalhando para construir tudo isso. Né? Então, hoje a fórmula do sucesso, assim, para mim, é o amor. É o amor. O amor. Todas as pessoas que entram na escola, sejam famílias, pais, dos colaboradores e tudo mais, eles dizem que o ambiente é diferente. O ambiente. Um colaborador recentemente disse assim para nós, testificando, eu tinha outras oportunidades em outros lugares que eu ganharia mais, mas eu não troco o ambiente que eu tenho aqui por mais dinheiro. Aquilo para nós, meu Deus do céu. Pastor, antes da gente finalizar, como é que a pessoa quer, estou falando por mim, como é que faz para a gente ingressar? Na escola. Ela já está interessada. Isso é bom. Assistindo, as mulheres que estão nos assistindo, os homens que estão nos assistindo, tem interesse, né, hoje de ingressar na escola de adoradores. Como eles fazem, assim, explica pra gente como é todo... Certo. Qualquer curso da escola, você estuda uma vez na semana com 3 horas de aula. Então, é fácil de adaptar o horário, né? Então, você escolhe o seu melhor dia e horário para cursar. Nós temos uma grade de cursos bem ampla, né? O violão, o teclado, a guitarra, a bateria, o baixo, o canto, que é o nosso carro-chefe, né? O violino, o sax, a flauta, o ukulele. Então, ali, 3 horas de aula semanais durante 2 anos, que é o tempo que a gente acredita, que é um tempo hábil para você sair sabendo o que está fazendo, né? Com uma independência e com aquela ideia. Eu posso servir em qualquer lugar que eu chegar. Tanto isso é tão bom que os alunos que saem da escola costumam fazer as provas probatórias das universidades e passam sem preocupação nenhuma, né, para cursarem música. Fale mais sobre a escola. Como funciona, você já está falando aí, mas como funciona, como Gabi está interessada, Gabi quer ingressar. Assim, quais os tipos, o que ela necessita para se matricular, quando é que começa o calendário de aulas, de matrícula? Nós estamos... Eu agradeço. Nós estamos em pleno período de matrículas, né? Estamos agora, inclusive, encerrando o último lote de desconto. 20% de desconto ainda até o dia 30. Dá tempo. Dá tempo, por favor. Então, assim, primeiro de tudo, desejo, eu quero. Né? Segundo, vai lá com a gente orienta, a gente faz toda uma assessoria, né? Eu já conheço, já canto na minha igreja, então vem aqui, a gente faz uma avaliação e nivela conforme aquilo que a pessoa traz, né? Quem não está começando do zero. Exatamente, porque nós temos muita gente. Né, às vezes tem muita gente que tem o dom,
mas não tem Não esse tem a não tem a técnica. técnica. E assim, a Isso. gente está adorando o nosso Deus. E a gente se prepara para tantas coisas. Por que não se preparar para adorar também Exatamente. com excelência? Eu costumo dizer sempre, meninas, assim, que Jesus recebe a nossa adoração de qualquer forma, porque Ele conhece o nosso íntimo, certo? Mas todo aquele que deseja ocupar o altar da igreja, com uma função mais específica, mais de linha de frente, precisa qualificar um pouco mais, porque nós temos que ser bênção, não é? Nós temos que ser canais do fluir de Deus. E a música, ela é um meio extraordinário para a gente servir ao Senhor, adorar ao Senhor, né? A gente sempre fala na nossa igreja, servir a Deus com excelência exige preparo. Exige. Não tem como, né? Quando a gente quer adorar, do jeito que a gente quer, a gente está lá no nosso quartinho, na intimidade, e está adorando. Mas diante do povo, eu preciso dessa preparação. E pastora, nós já vamos encerrar o nosso quadro. Certo. E antes de nós encerrarmos, só deixa um recado para as meninas sobre esse final de ano, uma mensagem de Deus. Amém. Pode falar aqui na câmera. Ela é toda sua, fique à vontade. Bom, eu acredito que sempre na virada do ano a gente costuma abrir as nossas agendas, a gente costuma refletir como foi que nós lidamos com este ano que se finda, mas eu acredito que para reflexão e a gente entender que tudo vem de Deus, tudo é com Deus, o segredo do sucesso. Tem um texto maravilhoso que diz: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? O Senhor é aquele que vela por nós, é aquele que trabalha por nós enquanto nós dormimos. O Senhor é aquele que cuida dos detalhes da vida da gente, é aquele que está com seus olhos sobre nós o tempo todo. O nome dele é Emanuel, Deus conosco em todo o tempo. Então, para você, neste novo ano, entenda que é tudo nele, tudo para ele. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. A ele toda a glória. Amém. Que palavra maravilhosa. Que palavra que Deus hoje colocou no coração da pastora para compartilhar com todas nós aqui nesse sábado. Meninas, queremos já encerrar esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho temos mais, tá? Teremos uma outra convidada muito especial. Mas antes queremos agradecer a você, Joelma, por ter aceitado o nosso convite. O nosso tempo aqui passa voando, né? É verdade. Começando a pegar mais fama, dá vontade de conversar mais, mas isso é exatamente para deixar a porta aberta para você voltar. É o gostinho de quero mais, né? Quero mais, para a gente continuar essa conversa. Eu sei que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Falta ela vir na próxima fazer uma... né, pra gente escutar a voz dela, né, exatamente. Um prazer, trago a minha filhota, que é a minha parceira da vida. Vamos fazer uma outra edição com a Joelma e a Raquel, para fazer um programa ainda mais especial. Amém. Joelma, muito obrigada. Deus Obrigada. abençoe sua casa, sua família, seus negócios. Amém. Tudo aquilo que você colocar nas suas mãos, que o Senhor faça crescer e prosperar, porque nós sabemos que a unção do Senhor está sobre você e sobre a sua família. Muito, muito obrigada. Que 2026 seja um ano ainda de mais vitórias, de muita saúde para vocês. Que a presença do Senhor esteja com vocês durante todos os segundos desse novo ano. Amém. Deus Obrigada, abençoe a sua meninas. vida. Prazer. Meninas, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Só uns minutinhos para o nosso break. E daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Femininas. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 98019 4707.
Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para número 1 da cidade. Vem! Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. Mas o que dá para comprar com R$1? Com R$1 você compra uma moto 0 km aqui na Acesso Motos Chinerai do Tapalão. Jeff 150, força e economia para o seu dia a dia. Storm 200 cilindrada, a transmissão que conquistou o mercado. Quer chegar no rolê com estilo? Vai de Daber 250. Jet 125, agilidade, conforto e muita economia para o seu dia a dia. Turbo 150, a scooter automática mais bonita e tecnológica do Brasil. Fênix S, leve e prática, no ritmo da cidade e a mobilidade que cabe no seu bolso. SHI 175, pronta para a cidade e perfeita para a estrada. Acesso Motos, a sua concessionária Chinerai Itapuã. 99 centavos de entrada e 3 anos de garantia. Vem! Esse Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Seja bem-vinda ao Fé Meninas, bem-vindos. E eu creio que ainda temos muito, né, para que Deus ele possa falar ao nosso coração. Hoje nós estamos recebendo duas pastoras aqui, né? No primeiro quadro tivemos uma e agora no segundo estamos tendo outra. E esse programa é um programa para finalizar o ano de peso. E antes de nós começarmos, eu queria falar do nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Não esquece, tá? De seguir o Instagram deles, Égua do Celular. E eu creio que você vai pegar ainda muitas promoções maravilhosas. Gente, segue lá, por favor, tá? O nosso patrocinador, porque a gente ainda precisa de mais patrocinadores. Então, olha aí o vídeo da inauguração deles. Inaugurou semana atrasada, semana passada. Isso, nós estávamos lá. Então, segue o Instagram deles, não esquece. Égua do Celular fica na Arterial 18, em Ananindeua. É uma loja maravilhosa, repleta de tudo que você precisa com aparelhos celulares, com todos os suprimentos que são necessários, com eletrônicos de modo geral. Você precisa conhecer a loja Égua do Celular. E se você não pode ir até a loja vai até você. Entre em contato com eles no Instagram, no direct, que eles têm um atendimento online impecável. Olha só que maravilha, o nosso programa está crescendo, ele é um bebê, Como é que ele está agora, Gabi?
A Conta gente já aí. está com 30 mil views, tá? Visualizações. Então, não esqueça de compartilhar o nosso programa, marque a sua amiga, compartilhe. Se você tem gostado do nosso conteúdo, nós queremos que ainda vão passar mulheres maravilhosas aqui neste lugar. Nós queremos que você faça parte da nossa história também. Você faz parte desse programa. Exatamente. Se você está nos assistindo na TV Livre, canal 42, avisa a amiga, manda lá no grupo de WhatsApp da família. Gente, estou assistindo um programa maravilhoso, assiste aí também. Mas se o seu parente, sua amiga não está em Belém, mora em outra cidade, estamos no YouTube também. TV Livre Belém. É só acessar lá e mandar o link. Ah, mas o YouTube lá não tem um aplicativo. Tem, todo mundo hoje tem Instagram. Estamos lá no Instagram também da TV Livre Belém. Aos sábados, 16 horas. Você nos assiste no YouTube, no Instagram e no canal 42.1. Não tem desculpa para não tomar um café conosco. Se você quiser que a sua marca apareça aqui no nosso canal, não esqueça de ser um patrocinador oficial do Femininas. Você Tenha pode entrar fé. em contato conosco. Nós queremos, se você está querendo alavancar aí a sua empresa, né, falar um pouco mais para a televisão, quem sabe a sua empresa não vai aparecer na televisão. Então, não esqueça de ser o nosso patrocinador oficial. Entre em contato conosco no nosso Instagram, que nós vamos estar te passando todos os pacotes disponíveis para que você esteja aqui conosco. Vamos lá no direct. É importante também nessa empresa, porque você faz parte do Femininas. Muito bem. E para continuarmos o nosso quadro, queria chamar uma pessoa muito especial, uma mulher que eu admiro muito, uma mãe maravilhosa, uma avó, uma esposa, uma líder, uma pastora que eu amo tanto. E eu queria convidar hoje no Femininas a nossa pastora Mônica. Seja muito bem-vinda. É um prazer e uma alegria estarmos aqui nesse programa que está praticamente iniciando, mas uma bênção, porque nós já temos falado para as nossas mulheres o quanto é importante estarmos compartilhando das nossas experiências, do nosso dia a dia, né, e trocar experiências, falar, né, da nossa vida, do cotidiano, é fundamental, porque todas passamos por lutas, desafios, né, são diversos papéis que nós desempenhamos e precisamos, sim, né, estarmos lado a lado. E é muito bom saber que existe esse programa e que vai ser uma bênção na vida de nossas mulheres. Que maravilha. Pastora, antes da pastora Mônica, quem é a Mônica? A gente quer conhecer um pouco mais de quem é a Mônica. Assim, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho, né, do que Deus tem me ensinado. Eu tive o privilégio de conhecer Jesus na minha adolescência, por volta de 15 anos. Né, tive alguém que falou do amor de Deus, que pregou, que me perguntou se eu queria conhecer Jesus. Não como Jesus que está distante, não como Jesus que está somente nas datas comemorativas do Natal, né, da Semana Santa, da Páscoa, mas um Jesus que quer estar presente conosco diariamente. E eu tive esse privilégio de ter um apoio, de terem pessoas me discipulando, né, e eu louvo ao Senhor, né, porque a partir daí a minha história mudou. Né? Posso dizer que são mais de 40 anos andando com Jesus e vivendo, né, em família, servindo ao nosso Deus. É muito bom. Que coisa maravilhosa. Pastora Mônica, a senhora é pastora, esposa do pastor Lorival, e são os pastores presidentes da terceira maior igreja quadrangular do mundo. É a maior do Brasil e está em terceiro lugar no ranking mundial. Como é estar à frente de uma igreja tão grande, com tantas demandas, com tantos desafios, com tantas ovelhas para cuidar? Como é viver isso, conciliando esse ministério e a sua vida pessoal, o seu dia a dia? Como é para a senhora, a pastora Mônica, viver tudo isso? Só vivendo na dependência do Senhor, buscando sabedoria, para que possamos conciliar, né, cada área da nossa vida, porque realmente não param as demandas. Uma igreja grande, forte, mas que bom que nós temos irmãos que estão lado a lado, que estão conosco, e aí a gente vai conseguindo conciliar, né,
cada demanda que vem, seja na área de saúde, seja na área, né, espiritual, psicológica. Então, com a graça e sabedoria de Deus, a gente vai conseguindo, né? São muitas demandas, né, pastora? São muitas. A igreja é Claro. enorme, o pasto é grande. Foto aí pra gente mostrar para Cadê o nosso diretor? Tem imagens da pastora na nossa igreja. E a pastora Mônica, assim, vocês estão vendo ela falar, ela é essa serenidade de pessoa, essa elegância, essa calmaria, ela é a paz que a gente precisa em meio a um turbilhão de emoções, de demandas. Aí chega a pastora Mônica nessa tranquilidade que só o Espírito Santo é capaz de fazer, né? Conta pra gente como é conseguir manter toda essa serenidade, essa calmaria, mesmo com tantos desafios, com tantas demandas que uma igreja como a Catedral da Família existe numa igreja como essa. Tem algumas estratégias. Fale, pastora, por favor. É procurar sempre resolver uma coisa de cada vez e não se desesperar, né? A palavra já nos ensina, há tempo para tudo, né? Então, diante de um desafio, de uma demanda, você vai por partes. Resolve uma, resolve outra, né? Pede sempre, né, direção de Deus, sabedoria, como o provérbio sempre nos diz, que a gente deve confiar no Senhor, não confiar no próprio entendimento, mas buscar sempre auxílio e direção de Deus, que Ele nos guiará e tudo sairá bem, né? Como nos ensina Provérbios. Esse é o segredo. Esse é o segredo, né, Gabi? Tô tentando, pastor, eu juro que eu tento. Mas a senhora, eu lhe confesso assim que é uma admiração, né? Como ela falou, nós não tínhamos colocado sobre a calmaria aqui no nosso roteiro, mas eu digo que é uma admiração. Eu olho, né, para a senhora e às vezes quando eu estou no turbilhão de coisas, eu falo assim, eu quero ser mais calma como a pastora, eu quero conseguir conciliar, né, com essa expressão de tranquilidade. Então eu quero dizer para a senhora que, na verdade, isso também eu te vejo como um espelho, vejo a senhora como um espelho, uma inspiração, né? Como a pastora agiria nessa situação? Porque, assim, essa sua tranquilidade é hoje que muitas mulheres precisam, né? Aquela mulher sábia, aquela mulher que vai edificar ali o lar. Inclusive, a pastora Mônica, para quem não conhece, ela é líder no Ministério Infantil, do Ministério de Mulheres da nossa igreja, a Mentoria Feminina, do Ministério das Famílias, ali no Ministério da Escola da Família, né? Nós estamos na 6ª edição da Mentoria Feminina e já passaram 720 mulheres, né, que estão sendo treinadas ali como ser uma mulher do lar, como ser uma mulher que consegue inspirar, uma mulher, né, exatamente isso que nós estamos falando. Uma mulher de provérbios, uma né? mulher de provérbios, uma mulher feminina, né? Então, eu sempre digo, até eu dou uma palavra na mentoria feminina, eu falo que nós somos mulheres não feministas, mas femininas, né? Aquela mulher que ela vai conseguir, com seu toque especial, fazer a diferença. E, pastora, como é liderar tantos ministérios, conciliar tantos ministérios na igreja? Porque às vezes a senhora olha assim, a senhora calma ali, mas está à frente de algo. E como é conseguir conciliar tudo isso? Não é fácil, né? Mas com muita sabedoria, que é a base, né, que vem do Senhor, e administrando, né, assim, por parte. Digamos que a gente consegue conciliar, né, um de cada vez. Primeiro a gente planeja, né, o Ministério de Mulheres, que acontece um por semestre, mas como a demanda é grande, estamos querendo ampliar para, em vez de uma edição por semestre, 2, né? A Escola da Família também acontece uma por semestre, porque a gente vê que, por ser uma igreja grande, né, há essa necessidade, né, de fortalecimento, e nesses ministérios a gente vê que é uma forma de discipular, uma forma de preparar as mulheres para enfrentar o seu dia a dia, né? E na mentoria a gente consegue isso. Temos mais de 40... Pastora, tantas mulheres falando ali ao mesmo tempo, porque mentoria feminina com mulheres... Só a equipe já é muito grande, são 40 mulheres da mentoria, diretamente debaixo da sua liderança, né? Mais as mulheres que estão ali fazendo o curso. Fala mais sobre a mentoria feminina, para quem não conhece o projeto, aproveita para falar agora. Participar também um pouco do projeto. A mentoria feminina, ela
surgiu no nosso coração na época da pandemia, quando a gente viu a necessidade de um fortalecimento espiritual. A gente ficou um pouco isolada nesse tempo, então a gente conheceu o pastor Elane Cardoso através, né, do online, né, de uma amiga que estava até fora, em Portugal, e aí ela me falou da importância de a gente se fortalecer naquele período, né, de isolamento, que foi um grande desafio para nós. Exato. E aí, como foi tão positivo, porque a gente estudava as mulheres da Bíblia e buscava, né, se fortalecer através da palavra, conhecendo as mulheres que vivenciaram momentos difíceis, e a gente ensinava sobre isso, né, a respeito de você ter uma fé mais forte, de você não olhar para as circunstâncias e olhar, né, para o Senhor. E a gente estuda diversos desafios que a mulher enfrenta no dia a dia, no cotidiano, estudando as mulheres da Bíblia. E foi tão positivo que a gente não quer parar, pelo contrário, queremos ampliar e fazer. Saiu do online e foi para a vivência da Isso, igreja, né? Isso, fomos no presencial. Presencial, alcançando. Foi um trabalho que começou, um projeto piloto, mas foi tão maravilhoso, o alcance do Espírito Santo na vida das mulheres foi tão maravilhoso, que ele cresceu e tem E a crescido. procura tá grande, como a pastora falou. A demanda não para, né? Não para, né? Isso. Normalmente é 120 mulheres a cada edição, e ainda ficam sempre numa lista de espera. Por quê? Porque a gente vê o quanto as mulheres precisam hoje de estarem Fotinha das meninas, preparadas. as que estão ajudando, as mentoras ali. São as mentoras, somos mais de 40 hoje, e graças a Deus estão todas firmadas na rocha, preparadas, e que venham, né, outras edições para que a gente possa continuar, né, com esse ministério e forjar mulheres, né, mais preparadas, né, para enfrentar o dia a dia, né, que não é fácil. Pastora, todos nós vemos muito o pastor Lorival à frente da igreja, né, à frente de uma mega igreja, que tem um trabalho excelente, é um pastor de excelência, mas tem ao lado dele uma mulher como a senhora, né? Como a senhora pode falar sobre o grande desafio de ser esposa de um grande pastor, né? Mas sem perder a sua identidade? Como é viver, ser mulher, viver no reino, trabalhando tão arduamente ao lado do marido, ao lado de um pastor? Como é que funciona essa dinâmica, esposa de pastor, com o pastor, como o pastor Lorival? Olha, eu lembro que desde que começamos a namorar, né, a primeira coisa que a gente conversou foi sobre isso. O ministério, o chamado, né, que temos. Ele falou logo, olha, se você sabe, né, eu quero servir ao Senhor, pastorear, pregar a palavra. Então, isso nunca foi barreira, pelo contrário, eu também me vejo, né, com esse objetivo de cumprir a missão e o chamado de Deus. Então, a gente sempre esteve lado a lado. Eu sei que não é fácil, né? O desafio é grande, mas a gente sempre está ali em oração, pedindo, né, graça, para que a gente possa, né, desempenhar da melhor forma. E, diante de cada desafio, né, a gente está buscando a Deus, sempre cultivamos, né, o culto familiar, que eu acho importante, vida devocional, né, uma vida de comunhão. Sempre tivemos isso desde o início, né, e graças a Deus, né, sempre foi positivo, né? Isso nunca foi barreira, pelo contrário, a gente vê como uma missão mesmo estar Talvez ali. na demanda também do pastor, por ter uma igreja grande, ali estar à frente da igreja grande, a senhora está em oração, intercessão, a mulher por trás ali daquele... Sempre existe uma mulher que é uma mulher de oração. E a gente observa muito que a senhora é essa mulher de oração, de mansidão, da palavra, da calmaria. Então, esse por trás dos bastidores, né? A senhora normalmente, assim, quando o pastor está passando por alguma... As meninas querem saber, quando ele está passando por alguma situação, assim, alguma dificuldade, aí como a senhora faz essa rotina? A senhora vai, se isola, conversa com Deus e... Compartilha conosco, até para você, que é esposa de um grande líder, ou de um pastor, ou de um grande líder de um ministério, que às vezes não sabe como conduzir, como lidar com isso. Chega estressado, com aquela demanda, e às vezes ela chega ali
e acaba piorando até a situação, né? Então a gente quer saber como essa mulher sabe, ela se comporta. O pastor é muito prático, né? Quando ele está inquieto, está nervoso, ele diz logo, não. E aí a gente fica só distante. Eu não sou muito de interferir, de estar confrontando, né? Então eu deixo à vontade, mas fico, né, só orando, né? Não sou também, claro, eu dou sempre uma palavra, né, de ânimo, né? Confio no Senhor, não importam, né, as circunstâncias, porque a palavra final sempre vem do nosso Deus, e eu sempre procuro, né, dar essa palavra, né, de fé, de ânimo, para que ele possa viver mesmo na dependência do Senhor, porque às vezes os desafios, né, vão longe, a gente não consegue, né, digamos, é um gigante, é um Golias que a gente precisa mesmo derrubar. Então, E não é na força do braço, né? não é na força do braço. E o Senhor sempre tem sido fiel conosco. Vivemos pela fé, né? Eu lembro que Ser intercessora nesse papel de esposa faz toda a diferença na sua vida familiar, conjugal. sim, porque a oração ela é eficaz, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sem cessar, e orar sem cessar, em constância, no dia a dia, ao sair, né? Em tudo que a gente faz, né? A gente vê mesmo o agir de Deus, os livramentos, né? Então, só de namoro são 40 anos que nós fizemos agora. Mas é uma história. 36 de casados, então a gente vê mesmo, né, como é presente, né, o agir de Deus na nossa vida. Sem Ele, eu sei que não estaríamos juntos, e a família que Ele nos deu, nossos filhos, agora netinhos, E essa é uma fase, bênção. pastora? Essa nova fase, como a senhora falou, dos netos. Como é que está sendo essa nova fase dos seus netos? Eu vejo que agora vocês têm um tempo maior até na questão de viagens. A pastora, inclusive, além disso tudo que ela faz, ela ainda manda. Olha, nós estamos viajando, ela ainda tira foto e ainda comunica, mesmo distante, ela ainda está passando para a gente. Olha, estamos aqui, estamos vendo isso. E eu acho muito legal porque ela ainda tem esse tempo, com tudo isso que toda essa demanda, ela ainda tem tempo de cuidar da ovelha, mas eu também vejo que ela tem se dedicado muito também aos seus netinhos, né? Ficam na sua casa, brincam. Ontem mesmo ela mandou uma fotinha que ela estava com a Serena e com o Ravizinho. Então, como é conciliar? Como está sendo essa sua nova fase de avó? É bem diferente, porque na época dos filhos, a gente se preocupa um pouco mais. Olha, o sabe fotinho deles ali. Sabe do nosso papel, que é passar, né? Assim, passar para os nossos filhos, ensinar os princípios, valores. Então, a nossa cobrança talvez seja maior, né? A responsabilidade. Mas Deus é conosco, né? E graças a Deus, nossos filhos são herança do Senhor, estão todos firmados na rocha, servindo a Ele. Graças Então, a Deus. com os netinhos é diferente, porque é um tempo, né, de refrigério, de alegria, então é bem diferente. E às vezes largamos tudo. Quando o Davi diz: olha, vocês têm um tempinho para nos ajudar, para cuidar, ou levar para a natação, né? Eu digo: não, pode contar conosco, estamos aqui, largamos Que bom que tudo. vocês são bem ativos, são Bem parceiros. presentes, né? Tem a fotinha da família dela, completa, da pastora? Que a gente vê, os filhos. Neto, quando chama, a avó não diz não, é isso? Não tem como. Não tem como, mas a gente E aí, sabe. como é o temperamento? Eu sempre vejo, né, a Miki postando, olha, que a Serena, ela não é, ela é mais... O nome é Serena, mas ela é mais agitada. Serenidade é só no nome. É só no nome, né? A Serena, Ela é linda, esse cabelinho dela. ela é muito esperta e falante. Quando gosta, ela diz na mesma hora quando não gosta, né? Ela é muito espontânea. O Ravi é mais na dele, mas aos poucos ele vai se soltando, né? Diante, né, de um público. Mas eles trazem muitas alegrias. Aqui a Dani, ela mora em São Paulo, mas já chegou para passar, né, o Natal conosco. Eita, coração de mãe tá radiante. Sim, com certeza. Vai ser um Natal, vai ser um ano novo de casa cheia. Sim, sim. Com a bênção do Senhor, Ele nos deu um lar, né, feliz,
firmado sobre a rocha, com valores, com princípios. É como diz o Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda que cresça, dele não se desviará. Então, a gente sempre estimula no Ministério Infantil a importância do culto doméstico, de contar histórias, de oferecer para a criança a Bíblia ilustrada e contar histórias, fazer sempre o culto. Você né? faz esse Sim, momento sim. com eles, né? A gente acostumou desde cedo de fazer, né, o culto doméstico, orar, ler a palavra, fazer um devocional com eles. É muito importante, porque vai dar a base, né, desde cedo. E sempre fazíamos. Eu lembro que a primeira vez que a gente viajou, só os dois, porque a gente passou quase 8 anos, só viajávamos juntos. E a gente tinha preocupação de deixar, né, com quem vai ficar, é muito preocupante. Aí já com 8 anos já estavam mais independentes. Aí eu lembro que o Davi disse, mas mãe, quem vai orar comigo de noite? Quem vai contar história para mim? Eu disse, eu posso até gravar, meu filho, não se preocupe, mas a gente sabe fazer videochamada, né? é verdade. Então, hoje está mais fácil, mas a gente tem que ter muito cuidado para viver, né, o momento, porque com essa história do virtual a gente acaba se distanciando, né, sem querer. Então, nós precisamos, sim, dar ênfase, né, para o momento presente, curtir bastante, né, as fases, porque passa muito rápido. Passa. Né? E você que está com bebê ainda, né, eu já estou entrando na adolescência, então cada fase é diferente. É verdade. Mas que a gente possa cultivar essa amizade, conversar sobre todos os assuntos, para que essa amizade nossa sempre cresça e possamos viver mesmo bem. Amém. uns com os Pastora, outros. esse programa é o nosso último programa do ano de 2025. E a senhora, com tanta maturidade, com tanta sabedoria, que palavra a senhora deixaria hoje para as mulheres, para os homens também, que nós temos um público masculino também, que estão nos assistindo, Famílias, né? famílias, e que talvez não tiveram o ano que desejaram, talvez passaram, estão findando o ano com muitas lutas, com muitas dificuldades, às vezes desanimados. E a senhora, que é uma mulher de fé, que é uma mulher tão sábia, eu queria que a senhora deixasse uma palavra hoje para esse povo, uma palavra para renovar a fé e a confiança. Sim, a fé, né, e o acreditar que cada tempo, né, é um tempo novo. Está chegando aí, né, mais um ano, que seja um ano totalmente guiado pelo Senhor e você acreditar que vai dar certo, que sua vida estando pautada, firmada na rocha, que é o nosso Deus, vai ser um ano melhor, um ano, né, de convicção, um ano de Amém. comunhão, um ano de, digamos, uma família mais forte, uma família mais unida, de laços, que eu sempre disse que a nossa vida é feita de laços, né, e que eles só precisam estar firmados, né, e fortalecidos no Senhor, que Ele seja, né, a base de tudo, porque pode vir a tempestade, as surpresas sempre virão, né? A gente sabe que ventos fortes, às vezes está tudo bem, de repente vem um vento forte, um vendaval, mas se sua casa estiver edificada sobre a rocha, ela vai ficar firme. Então, olhe para o Senhor, não olhe para as circunstâncias, e sua casa ficará cada vez mais forte no Senhor. E um ano será abençoado, próspero, para a glória do nosso Deus. Nós estamos Amém. finalizando, é o nosso último programa do ano. E a gente queria pedir para a nossa pastora que a gente fizesse uma oração, você que está em casa, você que está vendo, né, na televisão, no Instagram, no YouTube, receba essa oração, né? Que eu vejo muito aqui, eu trouxe esse gratidão. É um ano, né, que a gente, esse final de ano, para que a gente possa agradecer. Agradecer pelo ano, agradecer pelas coisas boas, agradecer pelas coisas ruins. A gente fala sobre fé, meninas, né? Não importa o desafio, não importa a dificuldade, fé, meninas. Então, que esse ano, né, que vai vir, seja um ano de mais fé, de mais gratidão, de mais busca de Deus. E que pra gente finalizar, a gente queria pedir para que a senhora pudesse fazer uma oração para todo mundo que está nos vendo lá em casa. Bom, então, oremos. Vamos orar. E você que está em casa, feche seus olhos, faça essa oração junto conosco. Pai querido,
Nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Mais um ano terminando, Senhor. Foram tantos desafios, talvez algumas lutas, mas, Senhor, o importante é saber que o Senhor está conosco e o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido até aqui, Senhor. Muito obrigado. Nos prepara, Senhor, para mais um ano. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dar sabedoria, Senhor, enquanto mulher. São tantos papéis, Senhor, que nós desempenhamos, seja esposa, seja de mãe, seja de avó, ó Deus, profissional, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, com sabedoria e graça. Nos prepara, Senhor, para esse ano. Nos dá, Senhor, inspiração. Que possamos, ó Deus, aprender a viver na Tua dependência. E que possamos, Senhor, ter um ano, Senhor, totalmente guiado pelo Teu Espírito Santo. Unge, Senhor, nossas famílias, a nossa casa, acampa com os Teus anjos. E, ó Deus, afasta todo mal. Repele, Senhor, todo espírito de enfermidade, toda ansiedade, toda inquietação de alma. Que o Senhor possa fazer a obra, porque, Senhor, em Ti está a nossa confiança. Vem conosco, Senhor, e que seja um ano totalmente abençoado por Ti. Que seja, Senhor, um 2026 totalmente guiado pelo Teu Espírito Santo. Em Ti, Senhor, colocamos a nossa confiança e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastora Mônica, queremos agradecer por ter vindo aqui conversar conosco, compartilhar um pouco mais da sua vida, dos desafios que a senhora tem como pastora, mãe, esposa. Eu tenho certeza que você que nos assistiu hoje ficou muito feliz, porque foi um programa que edificou a sua vida. Queremos convidar você para conhecer a Catedral da Família no Guamá. Agora, dia 31 de dezembro, teremos o culto da virada. É um culto imperdível. Nós teremos um culto maravilhoso. Começa às 22 horas e termina meia-noite. A sua primeira palavra de 2026 vai ser Jesus. Que é para o seu ano começar de verdade. A Catedral da Família fica na rua Barão de Garapé-Mirim, 977, Guamá. É só colocar no Google, no Waze. No Waze, Catedral da Família Fosfor. Pronto, já chega lá. Não deixe de estar conosco nesse dia 31 de dezembro. Ainda dá tempo de você ter sua vida transformada. Não perca esse momento. Pastora, mais uma vez, gratidão pela sua vida. Viremos aqui outras vezes, com certeza. Temos muitos assuntos. Só de mentoria feminina. É um programa inteiro. Um programa inteiro. E para você que está aí, finalizamos aqui o programa Femininas. 2025 está acabando, mas 2026 está aí novinho e nós temos um Deus que faz todas as coisas. Nós temos um Deus que faz o extraordinário acontecer. Basta que você e que nós aqui tenhamos fé, que creiamos no poder dele. Feliz 2026, que Deus te abençoe, que Deus ele possa transformar cada vez mais a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu creio que esse novo ano que está surgindo são novas oportunidades. Deus está te dando uma nova oportunidade, você está vivo, você está passando esse ano, você está rompendo esse ano. E eu creio que esse ano que vai vir vai ser um ano ainda melhor. Deus ele vai abençoar a sua vida, a sua família, os seus negócios, os seus filhos. Eu creio muito nisso. Tudo aquilo que Deus é seu. te abençoe. Você não está sozinha. Amém? Você está aqui. Qualquer coisa que você precisar, você também pode estar entrando em contato comigo, com a Eilines. Nós vamos estar aqui com você. Você não está sozinha. Fique com Deus. E não importam os desafios, fé, meninas! Tchau, tchau!